Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre o poder quântico das palavras e o quanto as palavras elas podem representar uma grande diferença em relação à sua vida, em relação ao seu futuro, seu processo, sua jornada, seu trabalho, a relação que você tem com seus filhos, até mesmo, por exemplo, a forma de você lidar com o dinheiro, a forma de você lidar com a sua vida de como um todo, né? Se a gente pensar em relação ao que está acontecendo na sua vida agora, é interessante, a gente já gravou sobre esse assunto várias vezes, sobre diversas perspectivas, só que ao mesmo tempo é um assunto que nunca vai acabar. A gente falar sobre aquilo que sai da sua boca, né? E é tão interessante quando a gente fala sobre palavras, porque a gente reverbera aquilo que nós somos, não aquilo que a gente quer. E quando você fala sobre as suas palavras, na maior parte das vezes, elas vão sair da sua boca de forma subconsciente. Ou seja, não vão ser geradas de uma forma que, na verdade, você vai pensar sobre a consequência daquele fato. Você vai falar, né? E como você vai falar sobre isso, na maior parte das vezes o que vai acontecer pode até se arrepender, né, daquilo que você falou. Por isso que é tão importante você evidenciar dentro da sua vida o que será que, na verdade, eu estou dando prioridade nesse momento, né? Então, assim, em relação às emoções, em relação aos sentimentos, em relação, por exemplo, àquilo que está acontecendo na sua vida. Será que, na verdade, a vida que eu tenho hoje é a vida que eu quero, né? Outra coisa, será que, na verdade, os achievements, não, os resultados que eu estou tendo agora, será que são os resultados que eu imaginaria ter dentro da minha vida, né? E as palavras, é interessante quando a gente fala da construção das palavras, né? As palavras não são meras, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo, nesse momento, esse podcast, né, eu estou andando junto aqui na viagem que eu estou fazendo. As palavras que estão saindo da minha boca, ela tem um mecanismo, como as palavras saem da sua boca. Então, não existe palavra. Não existe palavra. As palavras, elas são o quê? Meros, vamos dizer assim, de forma didática, vento que sai de um lugar, vai para o outro, e porque bate no que nós chamamos, né, por exemplo, da nossas, a, a parte, seria como se fosse um tecido, vamos dizer assim, são as nossas cordas vocais, mas a gente não vou dar o nome de corda vocal ainda, mas são tecidos que vão vibrar, e essa vibração vai gerar um resultado final, vai gerar um som, basicamente é isso, né? Vai gerar um som, e esse som vai ser entendido por você de uma perspectiva, e esse mesmo som ele vai ser recebido pelo seu ouvido, né? Você está me ouvindo agora, né, por exemplo, e aí vai entrar pelo tímpano, pelos três menores ossículos que nós temos, martelo, estribo e bigorna, vai entrar pelo nervo auditivo, vai para o seu cérebro, e depois do seu cérebro ele é assimilado como uma mensagem. Então vamos lá, vamos desconstruir isso aí. Então o vento, né, de onde está saindo? Né, como se fosse um vento. Daqui é a forma didática de explicar. Mas imagina, você emite, né, uma força, uma energia, na verdade vai ser como se fosse uma vibração, no caso, vamos falar, como aérea, né, vamos dizer assim, nossas vias aéreas, vão bater nas cordas vocais, vai produzir um som. Logicamente que cada um tem uma corda vocal diferente, né, vamos dizer assim, vão ser duas, assim, né, eu digo, não que são duas, né, mas basicamente tem uma forma correta, inclusive pessoas que têm problemas, né, elas não vão conseguir se comunicar de uma forma correta, ou mesmo não vão conseguir fazer o som da forma adequada, mas logicamente que a maior parte das pessoas tem, né, e aí no caso esse som vai ser emitido, você vai entender o meu timbre, meu tom de voz, entendendo o meu tom de voz, você vai entender, por exemplo, qual é a mensagem que eu quero passar para você. Por que isso é tão importante? A relação com o seu corpo tem a ver a relação com as suas palavras. Se tudo que eu falei não faz sentido para você, nossa, para que ele falou isso? Ele até se confundiu, né, durante a explicação. É isso que eu quero fazer com você. Eu quero te obrigar a investir tempo em relação ao seu corpo, em relação a essa relação que você tem. Por isso que vamos falar, a relação quântica com as palavras, o poder quântico das palavras. O corpo começa, a mente subconsciente vai ser o que seria a segunda parte. Porque aquilo que a gente emite de mensagem tem a ver com aquilo que a gente pensa. Se tem a ver com aquilo que a gente pensa, logicamente, subconsciente na maior parte das vezes,
O que vai acontecer na maior parte das vezes? A gente vai emitir palavras as quais nós não estamos prestando atenção nessa emissão, né? E isso acontece todos os dias, constantemente, principalmente quando você fica com raiva, por exemplo, fica bravo com alguém, acontece algum tipo de situação na qual você não vai se arrepender depois, logicamente você vai pedir desculpa, mas logicamente que esse tipo de situação poderia ter sido evitado, né? E o que eu quero dizer com tudo isso? Para você começar a entender que a mente subconsciente, ela prega peças, né, da gente, né, vamos dizer assim. Mas quem que é dono, né, quem que assume a responsabilidade sobre essa mente subconsciente? É você. Não existe alguém, por exemplo, que não vai dominar a sua mente subconsciente. Muito pelo contrário. Quem domina a sua mente subconsciente, quem domina a comunicação, o nível o grau, né, então as palavras que saem da sua boca, não vai ser alguém externo. Às vezes as pessoas costumam usar essa forma mística, né? Então, não, tem alguém fazendo o trabalho, tem alguém fazendo isso, tem alguém fazendo aquilo. E na maior parte das vezes, ao invés de a pessoa assumir o controle, ao invés de, na verdade, a pessoa fazer o trabalho que deveria fazer, vai passando esse dever de casa para outras pessoas. Se vai passando esse dever de casa para outras pessoas, constantemente, isso tende a o quê? A gerar uma série de fatores negativos, porque a pessoa nunca assume a responsabilidade sobre a vida dela. Sempre alguém é culpado, é uma perspectiva vitimista, até numa frequência vibracional, é uma perspectiva baixa. A culpa nunca é sua. Então você nunca assume a responsabilidade sobre aquilo que sai de você. Por isso que eu falo, primeiro é o corpo, depois é a mente, né? E quando a gente pensa na terceira parte desse conceito, para fechar a tríade, né, a gente pensa na parte espírito, né? E aqui, não, como deve estar acostumado com a nossa metodologia da alquimia da mente, espírito não tem a ver com nada sobrenatural, né? Pela perspectiva semântica da palavra, a palavra espírito vem de respiração. Se a palavra espírito vem de respiração, tem muito mais a ver com aquilo que você deixa entrar, né? Então, inspirar, e deixa sair, expirar. Então, seria até a lei da polaridade, a lei hermética. Então, o que está saindo de você, o que está entrando, né, na sua vida? Então, é interessante quando a gente pensa assim, porque será que, na verdade, nesse momento, você não está assumindo essa responsabilidade em relação à sua própria respiração? É por isso que entra a perspectiva espiritual das palavras. Fora isso, você está agradecendo mais, você está sendo, por exemplo, agraciado com tudo aquilo que está acontecendo. Inclusive, né, eu sempre falo para vocês, é fácil a gente não agradecer, né? Aliás, é mais fácil a gente reclamar do que a gente agradecer. Fora isso, na maior parte das vezes, quando as coisas estão ruins, a gente se esquece desse poder das palavras. A gente não costuma, por exemplo, não é treinado, né? A gente não é treinado para agradecer na desgraça, né? Na tragédia, independente da ordem que for. Mas tudo tem um motivo, e logicamente, em graus diferentes, né? Logicamente a gente sabe que tem um sistema, né? A gente não é nem o objetivo desse podcast, mas a gente sabe que tem tragédias que são ocasionadas pelo próprio sistema da matrix mental, né? E nesse caso é uma outra perspectiva, a gente falaria, só que ao mesmo tempo isso gera uma força contrária, né? Da própria população, da sua vida, por exemplo, para querer algo diferente, né? E isso gera também, no nosso inconsciente coletivo, uma transformação. Então, assim, as palavras, elas mudam o mundo, as palavras mudam a sua vida. Não é só um oi, um obrigado, um bom dia, boa tarde, boa noite. É muito mais do que isso. As palavras, elas reverberam a sua própria origem, sabe? E o que acontece na maior parte das vezes, como você está no modo automático, você não está, por exemplo, pensando sobre aquilo que pode acontecer na sua vida, na maior parte das vezes, as coisas, elas costumam se repetir. Por isso que o grande chamariz, né, desse podcast, desse vídeo comece, se você não começou ainda, comece a analisar as palavras que saem da sua boca, porque elas refletem aquilo que você está pensando agora, não refletem a sua transformação. Diego, mas você está saindo palavra negativa. Não tem problema, já começou. Para você que já está a um passo maior, já está avançando mais, como eu posso sempre melhorar, né? Esse é o caminho da maestria, como eu sempre falo, né? Você é mestre da sua vida, se assim você o quiser, e você pode não ser o mestre da sua vida se você também não o quiser. Então, a grande perspectiva é
a posição, então seria um conceito que em inglês chama ownership, que seria o sentido de propriedade. Seria esse o principal aspecto para você assumir a responsabilidade sobre as suas palavras. E até para te ajudar nesse processo, eu quero indicar para você para adquirir o nosso livro Alquimia da Mente. Para você saber mais informações, clica no link abaixo do vídeo aqui do podcast. Você pode estar no Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, no YouTube, Deezer, eu não sei onde você está, mas assim que você clicar, você vai ser redirecionado para o nosso site oficial. Lá você pode clicar. Agora a gente está com a promoção de lançamento, basicamente é um frete grátis para todo o território nacional, território do Brasil, e para quem do exterior, basicamente você pode adquirir a sua versão digital, tá bom? Nesse momento. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.